Salve sua estrella, reina de las reina de la serpiente. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrelhastro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos vocês pelos carinhos, comentários, pelos likes, por hypar o vídeo. É muito importante para mim. Quer aprender uma mancia ancestral, a café-mancia? Então, é curso presencial no Rio de Janeiro e também virtual, ao vivo, para quem estiver em outro estado. Não é um vídeo gravado, um curso gravado, não dá para fazer gravado, tá, pessoal? Tem que ter interação. Desejando agendar, marcar sua vaga, entre em contato com o número de telefone que passa no vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Opchá, opchá. Vamos lá. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opchá. Previsão mundial. Opchá. Caiu a carta 20. Essa carta está associada a complexos de lazer, a parques públicos. Por exemplo, a shoppings, galerias comerciais mais voltadas ao lazer, restaurantes, fast food, todos esses lugares em que a gente usa, né, no coletivo para diversão. Bem interessante esse jogo. Gente, nós vamos ver um discurso em um show, algum acontecimento em um show, tá? Bem impactante. Eu vejo até como de uma forma positiva. Pode ser uma retratação, pode ser uma reflexão. Eu sei que esse show, né, esse momento, ele será muito comentado nas mídias sociais, tá? Não é um desastre, não é um acontecimento ruim. Pelo contrário, mesmo que essa pessoa não seja considerada, né, uma pessoa especial, mas a sua fala, tá? A sua reflexão, o acontecimento nesse show vai gerar algum tipo de movimentação virtual. Nós sabemos que nos dias atuais, né, muita coisa tem um peso muito maior nas mídias sociais do que no dia a dia, certo? E pode ser alguma coisa até que não venha a ser divulgado nas mídias convencionais, mas sim nas redes sociais, tá? A gente também pode ver crescendo uma figura nas mídias sociais meteoricamente, pessoal. Eu acredito que nós vamos ver uma boa ação de uma pessoa, que é uma coisa até muito contraditória, tá, pessoal? Vou abrir um parêntese aqui nesse momento. Olha, honestidade, bondade, caridade é obrigação, tá? Todos nós, seres humanos, deveríamos ser honestos, deveríamos, né, ter dignidade, deveríamos ter honestidade. Então, uma boa ação, uma ação social, algum tipo de feito, pode ser um salvamento, pode ser uma pessoa comum, né, que venha salvar alguém, que venha cometer um ato de bravura, que venha cometer um ato, assim, considerável, nobre, tá? Então, eu vejo uma pessoa ascendendo nesse contexto,
como eu disse, né? Ser honesto, ser bom, ser caridoso, ajudar pessoas é nossa obrigação enquanto seres humanos, né? Infelizmente, hoje, nós temos uma maioria que não tá nem aí pro seu semelhante. Mas a gente vai ver alguma boa ação repercutir bastante nas mídias sociais. Alguém vai ficar hiper famoso devido a uma boa ação. Que é o tipo de acontecimento que eu chamo de acontecimento de destino. Eu vou abrir esse parêntese, esticar um pouquinho. Eu me preocupo muito com todos nós. E assim como você, há 10 anos atrás eu era uma pessoa completamente diferente. Há 10 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então vamos lá. Hoje nós temos acesso à internet e nós temos muitos profissionais como eu, por exemplo, tá? Eu tenho conhecimento de astrologia, estou estudando numerologia, tá? E a minha base maior é a leitura de oráculos. Essas ferramentas eu uso justamente para poder ampliar a visão dos meus consulentes e para poder ampliar a visão dentro daquilo que eu entrego aqui, certo? Então tem só cartomante, tem só numerólogo, tem só astrólogo. E quando a gente tem que tomar uma decisão importante na vida, a gente precisa ter um panorama geral. Então quem pode recorrer a essas 3 especialidades vai fazer muito bem. Né? É o norte realmente muito importante. Sendo que a gente vive de ciclos e muitos de nós têm um destino de viver determinadas situações, certo? E tem pessoas comuns que elas têm o destino de ficarem famosas. A questão é, muitas pessoas ficam famosas e não têm o que entregar. Não têm o que entregar para o planeta, não têm o que entregar para a sociedade. Nós já vimos vários casos semelhantes. Por exemplo, quem lembra daquela jovem do vestido rosa da faculdade? Se eu não me engano, Geise Arruda. Aquela moça, ela teve uma proporção midiática muito grande, né? Ela tentou emplacar na TV, nas artes, só que ela não tinha o que entregar. Era uma pessoa que ainda não estava formada profissionalmente, que não tinha uma vida estruturada, que pudesse aproveitar esse momento de fama. Eu vejo isso de uma forma muito maior do que você possa entender. Por exemplo, né? Hoje nós temos muitos influencers que assim, por exemplo, como eu, que saiu do nada, mas que tem um trabalho bacana, que tem um trabalho digno, que realmente se coloca, ou por um acaso foi parar na internet, ou aconteceu, que ascendeu. Hoje é considerado uma certa fama nesse contexto. Hoje nós não temos só a TV, o cinema, como veículos que podem trazer fama para um cidadão. Eu acredito no destino, tá? Eu acredito, sendo uma estudiosa de ciclo, que a vida de qualquer um de nós pode passar por reviravoltas extraordinárias. E nós temos agora em julho, no dia 7 de julho, o ingresso de Urano no signo de Gêmeos. Primeiro que nós vamos ver, que isso já foi mostrado aqui no jogo, tá? Nós vamos ver drasticamente queda em apps digitais. A gente vai ver uma mudança muito grande. Muitos movimentos digitais de manifestos. Então, há uma tendência maior a ter manifestos online muito maiores, tá? Nós veremos também muitas pessoas comuns ficando famosas meteoricamente. Seja por algo muito positivo, seja por algo muito negativo. É nesse ponto que eu gostaria de chegar. Tem pessoas que elas têm o destino de alcançar muitas outras. Então, a astrologia, a numerologia, o ciclo evolutivo da raça humana, a espiritualidade, ela mostra aquilo. E sempre dá pistas, tá? É claro que muitas pessoas já viveram coisas extraordinárias na vida que são consideradas até pequenos milagres. Mas quando a gente... somos nós que escolhemos se a gente vai trabalhar a nossa vida fazendo o que é certo ou trabalhar a nossa vida fazendo o que não é certo. Então, independente se a pessoa fica famosa porque matou alguém ou fica famosa porque cometeu, teve uma atitude bondosa, essa pessoa fica famosa, entende? Então, assim, a espiritualidade... inclusive dentro da astrologia, não há juízo de valor. Por quê? O ambiente tá bom para crescimento. Crescimento do quê? Tá na merda, a merda pode aumentar. Tá trabalhando, tá lutando, tá buscando, você vai ter recompensas. Você vai ter recompensas. Entende?
Eles mandam ali, aquela energia nossa, é para que a gente possa viver. Mas se a gente tá com uma vida bagunçada, não tá fazendo, não tem consciência, não tá fazendo o que deveria ser feito, vai crescer do mesmo jeito, de forma positiva ou negativa. Nós vamos ver muito isso daqui para frente. Muito mesmo. Eu venho falando nos últimos vídeos sobre uma recessão econômica, cada vez mais perto. Tá? Principalmente pegando questões digitais, tá? Principalmente pegando questões digitais. Nós veremos mudanças também significativas na educação. A maneira com que a gente ensina, a maneira com que a gente aprende. Claro que isso já está meio que formado com a inteligência artificial. Claro que isso já está se apresentando desde a pandemia, com o ensino à distância, certo? Por exemplo, pessoal, eu sou cigana, né? Eu já tive motorhome. Eu já vivi muita coisa na minha vida, viu? Quem lembra a primeira vez que eu fui a Portugal, que eu me hospedei em um barco, né? Então, assim, eu acompanho algumas pessoas que ainda vivem na estrada com motorhome e as crianças estudam à distância. Então, tem muita coisa que a gente tem agora à nossa disposição que pode nos ajudar, né? Por exemplo, eu não falo nenhum outro idioma. E nós temos hoje aplicativos e o próprio YouTube que traduz automaticamente os vídeos para o inglês. Então a gente vai ver principalmente uma mudança na maneira com que a gente ensina, com que a gente aprende. A gente vai ver uma mudança extraordinária tecnológica para melhor. Essa questão da fala, da linguagem, a gente não pode esquecer que Gêmeos fala disso. Então imagine que daqui a um ano no máximo eu vou poder estar atendendo pessoas que falam outro idioma automaticamente. Olha onde isso pode chegar, né? É claro que com esse tipo de situação a gente vai enfrentar problemas diversos, que quanto mais a gente cresce, a gente começa ali algum desenvolvimento com o tempo que a gente vai vendo, né? O que deu certo, o que não deu certo, assim também é com o coletivo. A resposta para isso, inclusive, para ficar claro para todo mundo, muitas vezes a indústria farmacêutica está ali fazendo uma pesquisa para um remédio para tal doença. Só que após os anos, após a ciência comprovar, ela vê que aquele remédio ela ajuda melhor a determinadas doenças, ou que aquele remédio traz um efeito colateral tão grande que ele não pode ser comercializado. Mas até isso acontecer, a gente já passou pelo consumo daquele remédio. A mesma coisa vai se dar tecnologicamente. O avanço tecnológico que a gente vai ter nos próximos 2 anos será inacreditável. Eu vejo também a popularização, porque por mais que nós acreditemos, né, que tá todo mundo na internet, a realidade não é essa. Eu, há pouco tempo atrás, eu fiquei 4 anos e alguns meses morando numa cidade do interior e, pasme, muitos jovens, inclusive, não sabem nem usar as redes sociais. Tem muita gente que acha que todo mundo tá na internet, inclusive trabalhando. Não tá, pessoal, não tá. Isso gera um certo atraso, porque, por exemplo, eu venho falando muito sobre golpes virtuais e preparem-se, porque esse segundo semestre, além de ter muito hackeamento, roubo virtual, crime cibernético, grupos que vão fazer atrocidades virtuais, até estupros virtuais, abusos virtuais, nós teremos, então, muitas mudanças nesse sentido, fora a insegurança com apps e aplicativos que podem também ser bancários, manipulação de dados, né? Há muito tempo que o jogo vem mostrando isso, mas também nós veremos um aumento, um ingresso maior de pessoas que ainda não têm acesso. Se a gente vê no nosso Brasil mesmo, cidades interioranas, cidades sertanejas, muita gente nunca nem acessou, né, a internet como deveria, não sabe lidar. Aí a gente tem um atraso, por quê? Enquanto aqueles que já começaram desde a pandemia a usar mais assiduamente, a trabalhar mais assiduamente nas redes sociais, as pessoas que estão entrando, a gente vai voltar aos golpes iniciais. Aí vai ser mais aquela leva de golpes, de roubos, né? E golpes afetivos. E pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, mulherada, cuidado com relacionamentos virtuais com o estrangeiro. Eu venho gritando há mais de um ano a esse respeito. Eu tenho passado por situações muito difíceis com brasileiras em outros países que estão numa situação horrenda, sem poder voltar para nossa terra. E
a tendência é que aumente muito. A questão é, a inteligência artificial pode criar uma pessoa que venha conversar com você em videochamada e na realidade aquilo ser apenas uma ilusão. Fora que as suas fotos, elas são vendidas fora do país. Então, nudes é uma coisa que, sinceramente, para que nesse período enviar? Para quê? Né? Porque mesmo que você esteja com uma pessoa legal do outro lado, com seu companheiro ou com a sua companheira, né, o seu esposo, a sua mulher, um telefone pode ser hackeado, pode vazar. Pode vazar. Então, a tendência é que já agora em julho, tá, as coisas se movimentem de uma forma extraordinária nesse quesito. Extraordinária. Então, é uma pena que essa leva que vem de novo para as redes sociais vai ser um público manipulável de forma extraordinária, muito manipulável. Então, a gente volta a questões de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, que até hoje nós estamos vendo o reflexo disso. Tem muitas pessoas, por exemplo, que acreditam piamente que o Lula está morto e que ele é um clone. Então, essas pessoas genuínas, puras em relação às mídias sociais, à internet de uma maneira geral, elas vão estar suscetíveis à manipulação. A gente vai ver coisas horrendas, a gente vai ver pessoas se relacionando com robôs, a gente vai ver pessoas sendo roubadas, vai ver muitos golpes. Então, é um momento de atenção. É um momento de atenção, tá? Claro, segurança bancária vai aumentar em bancos virtuais, muita coisa vai mudar. Legislação de uso das mídias sociais, isso tudo vai mudar, tá? Isso tudo vai mudar. Então, tem muita coisa. E eu acredito, tá, que a inteligência artificial ela venha dar um salto significativo, inclusive a madre da inteligência, a inteligência, aí a mãe, ela possa surgir, partindo da Ásia, eu acredito que da China, ok? Mas vamos lá. Então veremos uma pessoa crescer nas mídias sociais por uma boa ação. Merece reconhecimento? Merece. Mas é nossa obrigação sermos bons, tá? É nossa obrigação. Então, claro que o reconhecimento vale a pena, né? Servir de exemplo para outras pessoas. Eu não estou julgando isso. Eu só estou dizendo que é nossa obrigação sermos honestos, empáticos, verdadeiros. Eu não me canso de falar isso. Então, vamos ver essa expressão de amor, de empatia, talvez uma pessoa arriscando a sua própria vida para salvar outras, ou salvar uma criança, ou salvar um filho, enfim. Vamos ver isso, tá? Aí temos aqui uma questão muito significativa, tá? Eu vejo uma ação militar, me preocupo bastante com isso aqui, porque eu vejo uma ação militar significativa e, inclusive, o que o jogo aponta, tá? É desvio de pessoas que pode ser refugiados, que pode ser nesses países em guerra. Aí eu vou dar um exemplo do que eu enxergo aqui, tá? Uma ação militar que guia pessoas para outra região. É isso que eu vejo. Então, as pessoas estavam ali seguindo o seu caminho, tal, né? Seguindo ali a direção delas, aí, de repente, um desvio, né? Uma ação militar convoca um desvio, essas pessoas têm que caminhar por uma outra estrada, têm que ir, serem obrigadas a ir para outro lugar, obrigadas, tá, pessoal? Obrigadas a irem para outro lugar, ou são todas colocadas em uma prisão, enfim, né? Então, a gente tem essa questão muito forte. Olha, por incrível que pareça, nós conversamos aqui, né? Eu considero você uma pessoa amiga. Eu acho que eu falo mais com você do que com algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, ou até pessoas da minha família. Apesar de amarmos muito, mas eu sou uma pessoa muito introspectiva, certo? A gente vem conversando sobre uma atenção para o Brasil. Gente, Congresso, tá? Inclusive no próximo dia 10 de julho, tem manifestação, né, nacional contra o Congresso. Nós estamos vendo o presidente isolado, sozinho, tendo que lutar. Eu acredito que ele não possa fazer muita coisa. Nós sabíamos que o ano para ele seria muito ruim. No dia 11 de julho, saiu ontem em alguns portais, em alguns lugares jornalísticos, né? Que no dia 11 de junho, o Brasil recebeu uma notificação do Uruguai a respeito de um território que fica no Rio Grande do Sul ou na região sul, mas eu acredito que seja no Rio Grande do Sul. E eu já havia falado há um tempo atrás que o Brasil teria problemas diplomáticos
ou com o Paraguai, ou com algum país de fronteira. Isso é um péssimo sinal, gente. Isso é um péssimo sinal, tá? É um péssimo sinal porque, assim, se isso aconteceu nesse período, inclusive no dia 11 de junho exatamente, nós tivemos uma conjunção astrológica, um aspecto astrológico, né, envolvendo Urano e Algol, certo? Então eu lembro bem, até porque o dia 11 de junho é aniversário de um dos meus filhos, então eu lembro muito bem daquele céu astrológico, tá? Então, para ter acontecido naquele dia, a astrologia, a espiritualidade, ela não traz nada de imediato, gente. As coisas vão dando sinaizinhos. Isso é um sinal muito temeroso. Eu falei muitas vezes, inclusive, venho falando há bastante tempo. Eu levantei essa bola antes mesmo de se ter qualquer tipo de indício, né? Isso é um péssimo sinal, porque eu acredito que a gente venha a ter, até 2030, questões diplomáticas muito significativas no Brasil. Tirando essa questão territorial, né? Nós teremos outros tipos de problemas diplomáticos. Mas hoje, nesse momento, para já, tá? O jogo mostra o Brasil conseguindo, tá, resolver algumas questões e amenizando as coisas. Como vem sendo dito, né? Qualquer tipo de tensão, acho que se eu não me engano, no último vídeo, o penúltimo vídeo eu falei isso, qualquer tipo de tensão para o Brasil a gente consegue resolver. A gente consegue fazer, amenizar, certo? Tem uma saída. Então, vamos tomar cuidado também para a gente não olhar as coisas, nossa, agora não tem jeito, aconteceu isso e não, a gente vai conseguir ali ter algum jeitinho para trazer um pouco mais de tranquilidade. Com essa questão diplomática, eu já não penso dessa forma. Em 2021, eu falei sobre a internacionalização da Amazônia. Agora venho dito sobre problemas territoriais e de fronteiras, que é justamente o que está acontecendo, é a fronteira, né? Então tem um pedacinho ali que está no limbo, que teoricamente é do Brasil, mas o Uruguai não vê dessa forma e diz, me dá que eu quero, me dá que é meu, né? Isso tudo por causa da construção de uma usina de energia eólica. Então, as coisas estão se desenhando. Aí a mídia nos fala disso, a gente não fica sabendo direito, né? Graças a Deus é um geógrafo aqui, um geógrafo ali, que fala a respeito, explica. Mas se não fosse esses professores, esses doutores em geografia, nós não teríamos nem acesso a essas informações. Péssimo sinal. Isso só reafirma aquilo que eu venho falando aqui, tá bom? Nós vamos ter muitas descobertas agora no segundo semestre. Aquela lista de 30 mil influencers que teoricamente, supostamente, porque nada foi esclarecido ainda, ia para uma espécie de campo de concentração, nós vamos ficar sabendo a respeito dos bloqueios nas estradas, e a gente vai ter uma porcentagem diferente se não tivesse ocorrido aquilo tudo em relação às eleições, as últimas eleições que elegeram o presidente Lula. Então tem muita coisa para chegar. Manipulação de dados em instituições públicas. Mas, gente, são coisas absurdas, tá? São coisas realmente absurdas. Agora vamos lá. Infelizmente, tá? Eu vejo a queda de uma outra aeronave. Infelizmente, no último vídeo do Brasil eu falei, teve uma queda aqui em São Paulo, se eu não me engano, tá? A gente pode estar enganada. E agora o jogo me mostra mais uma vez a queda de uma aeronave, tá? Apesar do perigo maior já ter passado. O perigo maior para a queda de aeronaves era até 24 de junho, ok? Astrologicamente falando. Aí vamos lá. Nós veremos uma atrocidade contra uma mulher tendo uma evidência global, tá? Ou por um crime que ela cometeu, ou por um crime cometido contra ela, tá? Alguma coisa muito sensível vai estourar nas mídias. Pessoal, nós estamos tendo ativações astrológicas que podem baixar as temperaturas. Inclusive, isso me foi mostrado relacionado aos Estados Unidos da América, não necessariamente temperatura baixa, mas questões climáticas, tá? Então, algum acontecimento na América do Norte, desculpa, tá, gente, mas eu tenho uma carta que fala dos Estados Unidos e a outra da América do Norte saíram juntas.
Então, inclusive, na América do Norte, algum acontecimento climático de ordem natural ou geofísico pode vir a acontecer, tá? A gente pode pensar também em neve, essas coisas, geleiras, tá? Se tá mostrando mais a questão fria, se enquadra em todas essas questões, tá? Um naufrágio envolvendo pessoas famosas, tá? Um naufrágio pode ser um barco, uma lancha, independente de ser mar ou vias fluviais, água doce, tá? Independente de que tipo de água. Veja um naufrágio com uma embarcação ou de famosos ou com uma pessoa famosa dentro. Gente, quebras de aliança, sinceramente, tá? Eu já falei isso, eu vou repetir. Essa falsa calmaria em alguns conflitos é completamente, realmente falsa, tá? A qualquer momento a gente vai ver mais uma circunstância, uma situação bélica que vai estremecer o mundo novamente, certo? Eu sinto muito, mas nós vamos ter algum tipo de acontecimento envolvendo uma escola ou crianças, tá? Crianças matando adultos, crianças sendo mortas, infelizmente, tá? Vamos lá. O continente europeu, tá? Atenção, Portugal. Olha, em Portugal eu vejo situações políticas de grande proporção que vai movimentar essa matéria no mundo inteiro, tá? Além disso, eu vejo descobertas de manipulação. Descoberta de manipulação, espionagem, traição, quebras diplomáticas podem ocorrer. A Europa em si, como um todo, saindo agora de Portugal, está num contexto de quebra diplomática, está num contexto de espionagem, tá? Aí a gente pensa em Rússia e Ucrânia, né? A Rússia financiando grupos rebeldes, enfim. Nós vamos ver muita oscilação no campo de moedas digitais, tá? Fênix é o nome que me vem aqui. Não sei se é o nome de uma moeda, se é o nome de uma empresa, mas algum acontecimento. O que eu vejo aqui é surpreendente, gente. Pessoas vão ficar ricas do dia para noite e vão ficar pobres do dia para noite. O que eu vejo aqui é surpreendente. Parece aquelas coisas de ganhou na loteria, perdeu o bilhete. A gente pode considerar isso. Ao mesmo tempo que a pessoa fica extremamente rica, no outro dia ela está extremamente pobre. Extremamente pobre. Alguma coisa nesse contexto nós vamos vivenciar. Olha, situação complicadíssima para a Ucrânia. Situação complicadíssima para a Ucrânia. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Quero muitas cartas, eu vou desconsiderar. Tchau! Mês de julho tende a ser, principalmente a partir do dia 7, tá, pessoal? O mês do inesperado, o mês do extraordinário, da gente botar a mão na cabeça assim, meu Deus do céu, como é possível? Isso tanto de forma muito positiva como de forma negativa, tá?
Olha, o jogo fala muito sobre violência contra crianças, tá? Crianças e mulheres, mas inclusive de sequestros. Acredito que a gente venha ver uma fatalidade em uma escola novamente, eu sinto muito. Gente, nós vamos ver crianças cometendo crimes cibernéticos, tá? Desviando milhões, a gente vai ficar assim, jovens, né? Crianças até 15 anos, né? Adolescentes, crianças e adolescentes. A gente vai ver muitos jovens, assim, muitas crianças superdotadas, realmente quebrando todos os recordes. Nós vamos ver uma mulher perdendo um cargo importantíssimo. Aí a gente pode pensar nesses países que tem uma primeira-ministra, que tem uma rainha, que tem uma presidenta, né? Nossa Senhora, nós veremos uma mulher sendo retirada do seu cargo à força, tá? Uma mulher sendo retirada do seu cargo à força. Olha, tensões diplomáticas envolvendo países, desculpa, tensões diplomáticas envolvendo o Brasil, tá? Não só relacionado à América do Sul, a gente pode abrir o leque para isso, muito forte. Nós veremos também alguns planos internacionais contra o governo brasileiro, tá? A gente vai descobrir tanta coisa, gente. Tanta coisa, tanta coisa. Mais um plano de tentativa de assassinato contra uma personalidade no Brasil será descoberto. Ó, situações envolvendo fronteiras e vistos, tá? No caso, vistos, imigrantes, imigração, também volta à tona, tá? De uma forma muito forte. Eu vejo alguma tensão envolvendo México e Estados Unidos, tá? Alguma tensão por causa de fronteira, enfim, algum acontecimento realmente grande envolvendo México e Estados Unidos, tá? Oceania em casa neutra, Ásia em casa neutra. África, uma liderança, um governo autoritário que se mantém no poder em um país africano há bastante tempo. Pode ser um regime de governo, pode ser uma figura, tá? Sendo retirada do seu cargo à força. A gente vai ver uma troca de poder, uma troca de comando em um país africano bem significativa. Esse líder que sai é alguém com uma certa idade, tá? Sai ou é retirado, tá, gente? Infelizmente, no Canadá, um grave acidente, um gravíssimo acidente, tá? Ocasionando mortes.
Eu vou averiguar depois essa questão do Canadá, porque as cartas elas dão ali uma pista de que grave acidente é esse, tá? Gente, morte de crianças recém-nascidas ou algum problema dentro de uma maternidade, tá? Eu sinto muito, eu sinto muito. Algum acontecimento pegando uma maternidade que vai chocar, realmente. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Oxa! Que Deus nos abençoe. Muita atenção na América do Sul, tá, pessoal? Podendo pegar algum país também da América Central. Não necessariamente, mas aqui pro lado do Sul, tá? Mas tensões realmente significativas. Eu vejo como grandes manifestações. E olha que nós vamos ter muitas manifestações. Muitas manifestações populares, tá? De todas as maneiras. Agora, no segundo semestre, a Ásia continua numa casa neutra. Algum tipo de acordo, algum tipo de negociação envolvendo Brasil e Europa, um país europeu, tá? Olha... Nós vamos ficar sabendo, tá? De algum tipo de armação política para beneficiar algumas empresas. A situação dos Estados Unidos da América é a pior possível. É a pior possível. Além dessa situação que já existe, tá? Dessa tensão que já está acontecendo, manifestações populares, insatisfação, problemas econômicos, além de tudo isso que já existe, nós vamos ficar sabendo de situações que atitudes governamentais foram tomadas para favorecer algumas empresas, inclusive trazendo prejuízo para a própria nação, tá? As articulações são gigantescas, gigantescas. Eu vejo ainda nos Estados Unidos da América alguma situação envolvendo uma pessoa, tá? Que vai chamar a atenção, vai ser muito falada. Eu não enxergo claramente Elon Musk nesta situação, certo? Mas eu vou continuar vendo para ver se é sobre ele que tá. Tem boatos dele ser deportado, né? Já que ele não é nacional, mas eu creio que, sinceramente, que não seja ele, tá? Que não seja ele. Mas a gente vai ver queda de pessoas políticas, tá? Situações, assim, bem extremas envolvendo pessoas nos Estados Unidos e cargos, tá? Uma mulher sendo alvo de uma grande investigação. Muito vai se falar sobre uma mulher em termos políticos no mundo inteiro, tá? Muitas questões envolvendo refugiados, isso é muito triste. Ou sobreviventes de guerra, como em Gaza, por exemplo. Canadá. Gente, alguma situação bem complicada no Canadá. Extremamente complicada, tá? Eu acredito que possa ser alguma coisa de ordem natural, porque fala até de interrupção de energia elétrica, tá? Oscilação, e podemos também pensar
né, em apagões, até mesmo virtuais, tá? Oceania também tem caído em casas neutras, tá, pessoal? O líder de um povo, no contexto mais de ser um líder, um líder sindical, uma pessoa envolvida com direitos humanos ou algum tipo de projeto nesse sentido. A gente pode pensar um líder de uma minoria étnica. A gente vai ver uma situação bem complicada, tá? Pegando uma pessoa que se enquadra dentro dessas questões, de verdade, viu? Bom, meus queridos amigos, eu termino por aqui no dia de hoje. Quero agradecer a você por hypar o vídeo, muito obrigada, por compartilhar. Gente, me ajuda a fazer esse canal crescer. Curta, comente, a sua ajuda é essencial para quebrar algumas barreiras da plataforma, viu? Meu muito obrigada a você, quero dizer que você é muito importante para mim. Salve a nossa estrela e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Oh, tchau. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.